Alegria enorme, Gil, ter você aqui para esse podcast. Podcast, achei muito original. Que bom. Essa vista belíssima aqui, né? Sim. Da mata com a cidade, né? O urbano com o rural, é fantástico. É realmente uma alegria, uma bênção muito grande. A gente ter dentro da cidade a oportunidade dessa vista da mata, à vista da cidade, e ainda por cima ter um riachinho passando ali, né? Olha. O riachinho você não conheceu ainda. Ainda não. Mas vai lá. Vou lá, com certeza. Me conta, Gil, essa história de você ter tido um encontro fulminante com Jesus Cristo dentro de um túnel na Europa, a não me lembro quantos quilômetros por hora no automóvel. E que coisa, hein? Isso é uma história que eu, depois de vivida ela, né? Ela ocorreu em janeiro de 2014. Ontem. Janeiro de 2014. 9 anos, então. 9 anos. 9 anos é muito pouco tempo, considerando a nossa idade, é algo recente. É verdade. E eu levei 3 anos para tornar ela pública. Que interessante. Olha que interessante. Quando ela ocorreu, ela foi dentro de um túnel, estava em São Gotardo, ali na Europa, indo para sair de Zurique, que é caminho de Lugano, Suíça. Naquela época eles estavam reformando o túnel. E eu tinha preparado aquela situação que eu iria viver dentro do túnel, que seria provocar um acidente. Eu tinha um carro, né? Eu tinha pego um carro bem compacto, e eu ia, aquele Smart, né, da Mercedes, e eu ia pegar o carro e jogar debaixo de uma carreta, que naquela ocasião o túnel de São Gotardo estava sendo ampliado, estava sendo reformado. Então você entra no túnel com um projeto definido. Você entra com um carro de pequeno porte, dirigindo possivelmente a alta velocidade, e a ideia era jogar esse automóvel. Um primeiro caminhão que tivesse ali de algumas dezenas de toneladas ali. Já estava desenhado esse projeto na sua Desenhei, mente. durante 3 meses eu preparei. Começou no meu aniversário, em outubro de 2013, e durante 3 meses eu vim testando e vendo todo tipo de alternativa que eu teria para esse fim. O objetivo era tirar minha vida. Eu já tinha chegado à conclusão que o que eu tinha que viver nessa vida já tinha sido suficiente. Tinha casado, filhos, empresa, ganhei negócio, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, conheci metade do planeta. Então, para mim, é aquela história, passa a régua que eu quero ir embora. Sabe? E aí você entra para fazer isso, obviamente não fez porque você está aqui me contando. Agora vamos dar um tempo. Daqui a pouco você volta nesse ponto. Vamos voltar alguns anos atrás. Eu me lembro quando aqui em Brasília, na década de 90, você era um famoso apresentador de programas de televisão locais. Até interessante, né? Porque eu sempre tive assim, um apelo muito grande com a mídia, né? E, incrivelmente, um programa que eu tive mais estável assim durante alguns anos foi um pouco depois. Mas eu, pelas ações que eu desenvolvia na época, todo mundo achava que eu tinha um programa de televisão. Ah, certo. Porque em 1990 eu tinha me formado em Direito e eu comecei a atuar na área de direitos humanos, proteção da criança e do adolescente. Então, muitas ações que eu comecei a implementar aqui em Brasília na época ganharam uma repercussão enorme. Então, toda semana, ou era Correio Brasiliense, fazia já um jabá aqui para o Correio, né, que é o nosso jornal mais tradicional. Sim. Então, vários jornais, rádio, televisão, cadeia nacional. E isso ganhou uma repercussão enorme. Isso na década de 90. Isso na década de 90, porque eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever o Estatuto da Criança e do Adolescente e depois implementá-lo. Lindo isso, hein? Ainda é jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos ali, né? E envolvido em causas sociais. Envolvido em causas sociais. Até o talo. Até o talo. E fora do Brasil, porque eu fui convidado para ser um dos fundadores das Nações Unidas da Juventude também, que é um braço das Nações Unidas ligado à juventude. E aí, com isso, eu viajei. Fui para a Ásia, fui para a Europa, viajei o mundo inteiro representando o norte, o leste europeu, né, que naquela época tinha acabado de cair o Muro de Berlim. Então, e era interessantíssimo, porque o que a gente estava fazendo na época aqui, relativo à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente,
era algo tão surpreendente, tão inovador, que era motivo de discussão no mundo inteiro, pra você ter uma ideia. E Brasília, eu devo muito isso a Brasília. Brasília foi o primeiro estado da federação que implantou o Estatuto da Criança e do Adolescente na sua totalidade. Então virou uma referência. E aí repercutiu no mundo inteiro, repercutiu em vários estados. Eu comecei a viajar muito pelo Brasil. Então eu estive presente desde o primeiro estado, que é Brasília, até o último, que foi Pernambuco. Recife foi o último estado da federação a implantar o sistema do Estatuto da Criança e do Sempre Adolescente. com essa agenda. A agenda na área de direitos humanos. Como representante dos direitos humanos, implantando o Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil afora, e levando o nosso Estatuto mundo afora. Mundo afora também. E aí nos anos 2000, aí você se torna um empresário. Eu sempre tive um namoro, né? Nós temos esse DNA empreendedor, né? Então, desde pequeno eu sempre namorei com empreendedorismo, né? Desde pequeno, assim, vendendo revista velha com limonada para fazer dinheiro na porta ali da antiga Cobal, na 311 Sul, né? Recolhia jornal velho, fazia limonada e botava para vender. E vendia muito até, faturava um dinheirinho bom, comprava bolinha de gude, aviõezinhos para montar, né? Naquela época tinha aquela Revel, né? Então, desde pequeno eu sempre tive essa história com o empreendedorismo. Mas essa década seguinte, né, após 90, a década de 90, que já era quase a virada do século, né, eu me destaquei na área da educação. Juntamente, na época, com a mãe dos meus filhos, nós criamos algumas faculdades aqui em Brasília. Tanto na Ceilândia, foi a primeira faculdade de Ceilândia, chamada AD1. Depois criamos o núcleo de moda e design, foi o primeiro de Brasília, ali no CIA, que deu origem ao Brasília Fashion Week. Lembro-me bem. Toda essa história de moda e design aqui da cidade. Brasília tem tudo a ver com isso. Se não me engano, né? trecho 2. É, isso aí. Brasília tem tudo a ver com isso, né? E então se destacou mais, porque eu gerei muito emprego, né? Cheguei no ápice de criar emprego, foram 450 empregos diretos, então movimentava bastante nessa época. E ganhou uma notoriedade, ao ponto que depois, né, juntamente com um amigo nosso comum, o Paulo Otávio, Paulo criou um programa chamado Emprego e Educação. Ele era o homem do emprego, que ele gerava mais emprego em Brasília, e eu era o homem da educação. Então ficou Emprego e Educação. Durante 7 anos nós tivemos esse programa de televisão na TV Brasília. TV Brasília. E olha que história, hein? Foi o primeiro programa transmitido ao vivo para a web, para a internet. Não havia ainda podcasts, não havia a questão da internet. De que ano a que ano? Foi de 2002 a 2009. Então, ele era transmitido ao vivo. Eu, por exemplo, né, tinha amigos na Europa, na Ásia, que assistiam o programa ao vivo, transmitido pela internet. E foi nessa oportunidade que eu recebi sua primeira visita lá no meu escritório. Foi mesmo. Naquela época você tinha Word Study, né, uma atividade bem relevante aí. Foi quando eu lhe conheci mais próximo, né, então. E aí fez todo esse movimento empreendedor e tudo na década, né, seguinte, ali, virada do ano 2000, né, e que me levou também para outros destinos aí, né, o qual estou até hoje envolvido também. Uma agenda internacional, uma agenda de atração de investimento, uma venda de vender o Brasil, né, sob o ponto de vista, claro, não vender, de entregar o Brasil, mas de vender, de mostrar que o Brasil é muito mais do que samba, diversão e futebol. Que o Brasil tem expertise, tem tecnologia, tem pessoas sérias em vários segmentos. Gil, daquela época ali dos anos 2000, dos 7 anos aí de emprego e educação, em que você se torna ali definitivamente maduro, reconhecido. O que foi de mais legal? O que ficou assim que te marcou mais? Que você falou, cara, isso aqui, saudade, queria, se possível, repetiria. Mostrar que Brasília é muito mais do que a Praça dos Três Poderes. Mostrar que Brasília tem identidade, tem uma população belíssima, tem jovens extremamente empreendedores em todas as cidades, desde Ceilândia, Sobradinho,
Samambaia, Santa Maria. Então, mostrar que realmente aquele sonho do Juscelino de aqui serem tomadas as decisões que impactariam a nação, quando a gente ouve essa frase, a gente imediatamente olha para a questão política, né? Esplanada dos ministérios, Praça dos Três Poderes. E Brasília é muito mais do que isso. Nós que crescemos aqui, temos esse DNA, por exemplo, Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, essa cultura do rock nacional que nasceu aqui na nossa cidade, que mudou uma geração, que transformou um país. Naquela época era o momento de abertura política do Brasil. Nós vivemos o período da ditadura e o pós-ditadura, embalados pelo rock nacional. Então, essa identidade que nasceu das ruas de Brasília é algo extraordinário. Fantástico. Então, o que mais me motiva e me motivou e faz com que eu ame Brasília é reconhecer os empreendedores que estão nas várias cidades, né, de Brasília, os vários tipos de populações que foram crescendo, né? Que você tem, por exemplo, Ceilândia tem uma tendência mais nordestina, aí você tem Taguatinga, que já é mais funcionário público. Hoje Brasília já está na sua, né, 60 gerações quase aí, né? 6 gerações, vamos colocar dessa forma, cada uma a cada 10 anos. Então, essa Brasília que eu nasci aqui, tenho 58 anos, que eu brincava nos barrancos de terra vermelha, é uma cidade que hoje ela é a terceira maior população do Brasil, e é uma cidade que impacta não somente Brasília, o Brasil, mas o mundo também. Dessa fase de empresário e empreendedor, um arrependimento. Um arrependimento, é interessante essa palavra de arrependimento, né? Porque é muito fácil hoje a gente julgar o nosso passado. Mas naquela época nós não tínhamos essa percepção. É que nem assistir um filme, né? Você sabe exatamente o que o cara do filme deveria fazer, só que ele não faz porque ele está vivendo aquilo lá. Então eu tenho assim, muita compaixão do meu passado, dos erros que eu cometi. Não, especificamente não tem algo assim que seria muito relevante. Mas eu tenho compaixão. Eu acho que quando nós julgamos a nós mesmos e as outras pessoas, eu acho que a palavra misericórdia, compaixão, deve estar sempre atuante. Porque ela é que nos faz ir para frente. Senão a gente congela no passado. Olha para trás e fica congelado ali naquele peso, naquela culpa. Então, me arrependo. Com certeza eu faria coisas diferentes. Mas quem faria coisa diferente? O Gil de hoje ou o Gil daquela época? E cada um dos erros que eu vim cometendo foram relevantes para trazer a maturidade que hoje eu tenho. Se não fosse eles, eu não sei. E se o Gil de hoje tivesse a oportunidade de sentar e tomar um cafezinho com o Gil daquela época? Falar assim, Gil, eu sou você amanhã. Aceita um conselho? Opa, Qual sempre. seria o conselho que você daria para o Gil de ontem? Vá devagar que eu tô com pressa. Parafraseando Dom Pedro I. Vai devagar que eu tô com pressa. Ou foi Dom Pedro II? Olha, eu aprendi esse ditado em Minas Gerais, né? Que minha família é mineira, né? Então Minas Gerais faz muito parte assim do meu caráter, da minha personalidade. Eu conheço que Dom Pedro ele tinha um compromisso no Rio de Janeiro. Estava em Petrópolis, né? Olha aí. E o camarada da carruagem estava correndo muito. Tem compromisso importante, ele correu demais. Aí Dom Pedro falou assim, vai devagar que eu tô com pressa. Eu tenho que chegar. Eu aprendi só na fazenda do meu avô. Bem, certamente alguém conhece a história melhor do que nós dois e vão comentar ali no chat ali, a história não é essa não, é assim. Então, vamos saber a origem, né? Vamos descobrir as versões corretas, né? As 10 versões corretas dessa história. É verdade. Devagar que eu estou com pressa. Isso aí. E de repente, estamos lá no túnel de São Gotardo. Voltamos para ele aí, né?
E aí eu tinha programado, né? Eu queria que a minha morte fosse uma morte acidental, que não parecesse um suicídio, né? E aí eu programei que uma determinada hora eu fiz os estudos todos e sabia que no horário de 11 da manhã para meio-dia era o horário que os caminhões desciam das pedreiras. E a minha intenção era entrar a toda velocidade. Naquela ocasião eram 4 pistas de um lado, 4 de outro, e dentro do túnel ficava mão e contramão, durante mais de 20 quilômetros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Eu falei, o primeiro caminhão que eu ver, eu vou entrar debaixo dele. E quando eu entrei no túnel, eu apaguei. E eu tive um diálogo sobrenatural, assim. Eu comecei a ter um diálogo com uma voz que começou a falar na minha consciência. E aí, talvez fosse aquele Gil do futuro, né? Mas é uma voz, assim, que quando ela fala comigo, eu sei quem está falando. Na Bíblia se diz que a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, eu reconheço a voz do meu pastor. Não o pastor físico da igreja, mas o pastor universal que é Deus através da sua expressão maior de Cristo. E eu comecei a dialogar com aquela voz na minha mente. E a voz me falou muitas coisas, me revelou muitas coisas que eu só iria viver depois. E aí, quando eu voltei a mim, eu acordei, eu já estava saindo do túnel. E aí eu segurei no volante, derrapei, bati num banco de neve. Naquela época era janeiro de 2014, ainda tinha neve. E eu tive um ataque epilético, assim, eu ria, chorava ao mesmo tempo. E eu percebi uma mudança que houve quando eu saí do túnel completamente diferente. Nunca mais eu vi a vida como da mesma forma. Na palavra tem um momento de Paulo, né, que as escamas caem dos olhos dele. Eu vi literalmente as escamas caindo dos meus olhos a partir daquele momento. Então tudo ganhou uma cor diferente. Eu vejo as coisas com uma cor diferente. Eu tenho 58 anos e não uso óculos, por exemplo. Então parece que deu um reload ali, um restart, reformatou o sistema e eu comecei a ver as coisas com outro contorno, sob uma outra ótica que eu não conhecia. Mas não é assim também, é um processo. Tanto é que uma das coisas que aquela voz me disse que era para eu voltar ao Brasil pelo Rio de Janeiro. E quando eu voltei ao Brasil, fui para o Rio de Janeiro. Só recapitulando um pouquinho. Você entra no túnel com um objetivo traçado. Ao adentrá-lo, você entra num tipo de catarse psicossomática, emocional, você apaga. Começa um diálogo com o divino, o eterno, por 20 quilômetros. Essa palavra é bonita, eterno, né? O eterno. O eterno, muito bonito. Por 20 quilômetros. Isso aí. E você não sabe como que você dirigiu esse automóvel. Não sei. Tanto que quando você sai, você bate o automóvel num banco de neve e tem ali um ataque, né? Você definindo como um ataque epilético, talvez seja um êxtase emocional, um êxtase espiritual. Com certeza. E a partir daquele momento você consegue olhar a vida, o mundo, as cores com outras lentes, com as lentes divinas, talvez. É isso aí. E a partir daí você começa a ouvir essa voz. A partir daí eu começo a ouvir essa voz. Agora é interessante que não é uma voz constante, né? Não é assim como nós estamos falando. Perfeito. É uma voz pontual, ela chega em momentos chaves, assim. Aí, interessante, né? Essa história poderia ter acabado ali, digamos assim, porque fui eu que vivi aquilo. Então, se eu guardasse isso, quem mais saberia, né? Ou quem poderia testar que aquilo que eu vivi foi verdade? Aí Deus se revela, né? Porque eu volto ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Por orientação da voz que tinha lá. Diz claramente, volte ao Brasil entrando pelo Rio. Pelo Rio. E eu cheguei no Rio de Janeiro com 50 francos suíços, né? Que eu troquei, peguei ali R$200 na época, mais ou menos,
E os meus filhos, que moravam em Brasília, estavam no Rio e tinham ficado a 1,5 quarteirão, assim, da onde eu estava. E nós não tínhamos programado isso. Aí levei meus filhos para comer uma pizza e eu ainda estava meio assim, sem saber onde é que eu estava, diga-se de passagem. E no dia seguinte eu fui me encontrar com uma das pessoas que a voz havia me dito. E era no Rio de Janeiro, um advogado. E aí eu fui ao escritório dele e eu sentei na frente dele e falei: Paulo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no Rio de Janeiro, eu não sei por que eu estou com você. Até te agradeço por ter atendido a minha solicitação pelo Facebook na época, era o Messenger, MSN. Era um advogado que eu não via há mais de 10 anos. E aí eu contei para ele o que tinha acontecido. Eu nem sei o que eu falei para ele, diga-se de passagem, porque essas coisas não estavam claras na minha mente. Eu sei que quando eu disse a ele, ele riu para mim. Aí ele falou: levanta aqui, Gil, vem aqui comigo. Aí eu levantei, fui caminhar com ele por dentro do escritório, um escritório grande ali na Rua da Assembleia, imenso, era um andar inteiro. E aí ele apontou uma mesa no fundo assim e disse: está vendo aquela mesa vazia lá? Eu falei: tô, aquela mesa é sua. Eu falei: como, Paulo, que aquela mesa é minha? Você nem sabia se eu viria morar no Rio e tal. Não, Gil, quero te dizer o seguinte: eu sou evangélico, eu oro todos os dias e tomo as decisões do meu dia depois de orar. E já fazia mais de semana que Deus falou para eu preparar aquela mesa, que ele ia mandar um advogado para mim. Ou seja, ele já estava sendo preparado enquanto eu estava vivendo o que estava vivendo lá. Porque já eram várias semanas que ele estava com aquilo. E entre o ocorrido dentro do túnel e encontrar o Paulo, durou 5, 6 dias. Não fechou uma semana. Aí, na sequência, eu virei para ele: Paulo, agora eu vou me encontrar com uma outra pessoa que a voz tinha dito na minha cabeça, também um amigo que eu não via há mais de 10 anos. Naquela ocasião, ele era vice-presidente da CNC, Confederação Nacional do Comércio, fica no Rio de Janeiro. E eu, na janela, lá com o Paulo, perguntei: Paulo, onde é que fica a CNC? Eu tenho que pegar um táxi, porque eu estou sem dinheiro nenhum. Ele virou para mim e falou: quanto é que você precisa, Gil? Eu falei: Paulo, eu não tenho a mínima ideia. Estou chegando no Rio, não conheço a cidade. Para mim tudo é muito novidade, né? Aí ele falou: espera um pouquinho aí. Ele entrou no cofre dele lá, eu ouvi o barulho do cofre abrindo, trouxe um maço de R$5.000, jogou na mesa e falou: ó, fica com isso aí, se você precisar de mais, você me avisa. Cheguei com... Naquele momento que eu tive a reunião com ele, eu estava com R$20 no bolso. Saí de lá com 5.000 dentro de um pacote, né? Com uma mesa no escritório de frente para a Baía de Guanabara. Aí eu fui na outra reunião, caminhando, ali na CNC, da Rua da Assembleia, CNC é rápido. Cheguei lá, sentei na frente do Heraldo, um grande amigo meu, falecido já. E contei para ele o que tinha ocorrido, sem saber o que eu tinha falado, assim, sabe? Era meio que falava sem saber ainda, assim. E o Heraldo teve a mesma reação do Paulo. O Heraldo riu, assim, para mim. E falou: olha, então eu vou te convidar na quinta-feira, eu tive com ele na terça, falou: vou te convidar na quinta-feira para você ir numa reunião de homens da minha igreja. Aí eu falei: tá bom, né? Peguei um metrô, ele me ensinou como é que chegava. Na quinta-feira eu chego nessa reunião de homens da igreja, primeira igreja batista de Copacabana, e o anfitrião me recebeu com um sorriso muito grande, assim, como se eu fosse um íntimo da casa. E essa célula, né, um pequeno grupo, né, uma célula da igreja, com 12 participantes, só tinham 11, eu era o 12º. E aí eu sentei na sala assim, todos olhando para mim e rindo, como se me conhecessem já. Eu falei: olha, gente, eu não sei o que é isso aqui, né? Eu não tinha ainda a cultura do reino, assim, não sabia o que era aquilo. Falei: não sei o que é isso aqui. Aí o dono, o anfitrião da casa, falou o seguinte: Gil, isso aqui é uma célula, é um pequeno grupo ligado à igreja, e nós nos reunimos toda quinta-feira aqui, é um grupo só de homens, e já tem mais de mês, desde o final do ano, desde dezembro anterior,
que toda vez que a gente vai fazer o encerramento da célula, a gente faz uma oração, uma intercessão pelas famílias, pelos participantes e tal. E o Heraldo, sempre nesses momentos, ele falava, gente, não sei o que está acontecendo, mas Deus está pedindo para eu interceder por uma pessoa que eu não vejo há muitos anos, que é o Gil. Então, desde dezembro, ele estava intercedendo por mim sem me conhecer. E quando eu sentei na célula e vi esse depoimento, eu desabei a chorar. E uma coisa eu digo a vocês, Deus é real. Deus é real. Ele existe e cuida de tudo, tem o controle de todas as coisas. Então é aquilo, a experiência do São Gotardo poderia ter caído no esquecimento, até meu. Mas Deus já estava trabalhando pessoas muito antes daquilo acontecer, para que depois que acontecesse me recebessem no Rio de Janeiro. Hoje você é pastor. E aí eu comecei, né, minha trajetória, estudando a palavra, participando de grupos, de igrejas. E Deus, em 2019, me levantou como pastor de um ministério chamado Ministério Empreendedor Cristão, um ministério interdenominacional, que curiosamente nasceu ali no edifício Novo Cais, do Rio de Janeiro, onde tem uma parada de metrô, né, chamado, aliás, ali é a região do Santo Cristo, né? Olha que interessante. A região do Santo Cristo, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, na região do Cais. Né? E um ministério interdenominacional ligado ao empreendedorismo, com várias igrejas, então católicos, evangélicos, e posteriormente judeus messiânicos. E mais adiante Deus também me preparou para um outro ministério também, que eu venho semeando ele já há algum tempo, chamado Caminho da Unidade Cristã. Porque é muito comum as pessoas se perguntarem, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico. Mas nós somos cristãos. Lá em João 17, 21, Jesus faz uma oração sobre isso, sobre a oração da unidade, que o mundo vai crer na palavra de Cristo quando houver a unidade entre os cristãos. Aí o mundo vai crer. João 17, 21. E veja só, como você falou agora há pouco, né, 2009 são poucos anos, né, de caminhada. Então, para o conjunto da igreja, eu sou um novo convertido, né? Mas Deus me colocou em determinadas posições assim que eu não as busquei. Um novo convertido, não obstante, com uma experiência absolutamente concentrada e densa, além de muito significativa. É como se você tomasse assim, um suco muito concentrado, né? E uma feijoada espiritual. Pois é, e eu sempre tive essa abordagem com o reino, né? Uma abordagem, como que eu digo assim, eis-me aqui, né? Senhor, eis-me aqui. Então, por exemplo, eu participava de reunião na Barra da Tijuca, de terno e gravata, advogado e tal, com empresários, ali no melhor restaurante da Barra. E de repente eu falava, olha pessoal, tem que sair porque eu vou fazer uma pregação. Ah é, Gil, você está de carro, está de Uber? Não, eu vou de ônibus, eu vou de metrô. Ali no Jardim Oceânico, né? Gil, hoje é sexta-feira, você vai pegar metrô? Eu falei, vou, porque o metrô me deixa onde é que eu preciso. E onde é que é a pregação? Ah, lá no Jacarezinho. Então, pô, quem sabe um pouco do Jacarezinho sabe o que eu estou falando, né? E sempre fui muito bem recebido em todas as comunidades do Rio de Janeiro, nunca tive... Eu vivi com os meus filhos durante 8 anos, né, no Rio de Janeiro, e nunca tive uma situação de ameaça no Rio. Nada. Nada. E o que te levou a tomar aquela decisão? Nós contamos o pós-evento. O que te engatilhou nessa angústia existencial a partir de onde você queria exterminar, né? Interromper a sua passagem? Cristo tem uma palavra que ele diz o seguinte: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Se alguém te cobrar a capa, dê a túnica.
Então, o que eu vi ali foi Deus falando para mim, a tua história não acabou, ainda tem uma milha pela frente aí para você caminhar. Só que caminhar não na sua verdade, no seu pensamento, no seu braço, mas caminhar debaixo da minha presença. Então é isso, eu vi um convite de Deus me chamando para caminhar debaixo da presença dele. E não pense que quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo aqui, acha que conversão é, opa, tudo mudou, agora é o outro. Depois da conversão é que vem a peleja. E Deus me colocou em situação, e até hoje me coloca, óbvio, em situações assim bem complexas. Posso até falar uma até? Claro. Bem interessante. Eu fui chamado, né, para dar o meu testemunho num restaurante muito famoso de Niterói. E eu morava em Copacabana naquele momento. E eu estava sem nenhum tostão no bolso. E eu lembrei assim que o carro já tinha entrado na reserva a gasolina. E olha que já tinham se passado 5 anos que eu tinha voltado, né, que eu tinha chegado no Rio de Janeiro. E teve muita história aí nesse meio de caminho. E aí eu orei assim, falei para Deus, Deus, olha, não estou me sentindo bem. Não sei o que eu vou falar para aquelas pessoas. Confesso ao Senhor que eu estou até desconfiando do que eu vi, do que eu vivi até agora. Mas se eu quer saber um negócio, se eu fui chamado, eu vou lá e, Senhor, se não for na sua presença e na sua força, eu não chego lá em Niterói, não. Entrei no carro e fui para Niterói, de Copacabana até Niterói. E aí eu me lembrei no caminho que tinha o pedágio da ponte de Niterói. E eu, cara, e o dinheiro da ponte? Aí eu meti a mão assim, tinha exatamente as moedinhas em moeda para pagar o pedágio da ponte de Niterói. Cheguei lá no restaurante, estacionei o carro. E eu estava muito mal na minha cabeça, assim. Fui tratado como uma pessoa que tinha algo relevante para dizer. A presença ali, tinham mais de 50 pessoas que foram lá para me ouvir, meu testemunho e tudo, né? E eu mal dentro de mim. E aí eu sentado assim, eu orei também a Deus e falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar, mas o Senhor que sabe. Falei só isso. Aí me apresentaram, peguei o microfone, eu olhei para as pessoas assim, ainda sem saber o que dizer. E aí eu falei, né? É o Senhor que sabe o que eu vou falar. E aí Deus falou para mim, então deixa que eu assumo daqui, senta ali. Tinha uma cadeira vazia bem na minha frente. E a minha consciência saiu do meu corpo, sentou naquela cadeira e me viu pregar. E eu preguei para mim mesmo naquele momento. Que experiência. E na hora do apelo, né? Quem quer aceitar Jesus, eu que estava me ouvindo, aceitei Jesus novamente. Renovei ali. Que fantástico. E assim, tem inúmeras experiências assim. Experiências sobrenaturais, porque nós nos relacionamos com Deus que abriu o mar. Nós relacionamos com Deus que fez uma promessa a um povo chamado judeus, e antes de ser judeus eram hebreus. Fez uma promessa que através desse povo, a um homem chamado Abraão, que não tinha nem filho, já em avançada idade, ele com a esposa, fez uma promessa de que em ti abençoarei todas as famílias da terra. E nós somos parte da promessa de Abraão. O cristianismo, Abraão, Isaac e Jacó, chegou até Cristo, veio para nós. E através de Ismael, foi para o mundo muçulmano. Um homem de idade avançada, que nem filhos tinha. Gil, obrigado por esse tempo precioso nesse bate-papo. Conversei aqui com Gil Gama, que é empreendedor, líder espiritual e um novo amigo que Deus me presenteou. Muito obrigado, meu querido. Parabéns. E que esse programa abençoe muitas outras famílias também.
Assim será. Sim, sim. Um abraço. Satisfação.